gravação, tá, pessoal? Bom, pessoal, a gente parou nesse tópico aqui na aula passada. Até por conta disso, a gente vai ter pelo menos 2 vídeos, né, sobre desempenho de memórias, tá? Um que eu coloquei na aula passada e a gente conseguiu chegar até aqui, até tempo de acesso médio, né? Acho que foi esse, se não me engano, foi o seguinte aqui que nós paramos, onde a gente fez um exercício. Antes de dar continuidade, vou só revisar rapidamente aqui o que a gente fez na aula passada. Então, a gente definiu alguns projetos de cache para a gente entender como funcionaria, antes de entrar na parte de desempenho, né? A gente definiu alguns projetos de cache, terminamos a parte de projeto numa cache associativa por conjunto, né? Com exemplos, né, a gente conseguiu chegar nessa aqui, que era uma four-way, né, uma cache associativa por conjuntos com 4 vias, né. À medida que a gente vai aumentando a associatividade, vai ficando difícil desenhar a cache, né, porque fica com muitos componentes, principalmente nessa parte de baixo, essa parte de controle, né. Então, nós paramos os exemplos numa four-way, fizemos alguns exercícios, e eu acho que eu deixei para vocês esse exercício aqui, tá? Que é uma parte de projeto de cache, de desenho de uma cache, né? E, em seguida, depois de ter desenhado a cache, de ter trabalhado nessa área de projeto, né? A gente tem que exercitar também aquela parte do mapeamento, né? Dado o endereço de memória, a gente conseguir encontrar onde que aquele dado, né? Aquele dado de memória principal, ou aquela instrução que está na memória principal, nesse endereço solicitado, né, pelo processador, onde que a gente vai encontrar uma cache. Se ele estiver na cache, em que local, né? E aí é uma questão de mapeamento dos bits do endereço de memória principal para endereços na cache. E esse mapeamento tem que ser direto, né? Tem que ser baseado nos bits mesmo, em separação de bits, para fazer seleção, usando aqueles multiplexadores, né? E usando o mecanismo de acesso direto, assim como a gente faz com hashing, por exemplo. A gente não chegou a fazer esses 2 exercícios, tá? Eu deixei para vocês. A gente fez alguns exemplos similares. Aí entramos na parte de memória, na parte de performance de memória, no de desempenho, né? E vimos que existem tipos de falhas de cache distintos, né? Tem falhas de cache que são inevitáveis, né? Que são as compulsórias, falhas de cache que tem a ver com a falta de capacidade da cache, né? Do tamanho da cache, e falhas de memória, né? Ou misses, que tem a ver com uma competição que existe por words dentro de um bloco, né, ou por blocos dentro de uma linha de cache, dentro de um conjunto, né. Então, tipos de misses, tá, e as diferenças aqui a gente foi vendo, né, à medida que aumenta a capacidade da cache, um experimento feito aqui e disponível no livro, que mostra que à medida que a gente aumenta o tamanho da cache, né, a capacidade da cache, todas as falhas tendem a diminuir, né? Então, a gente tem um gráfico aqui para várias aplicações, mostrando a diminuição de falhas de cache, mas também deixou a gente enxergar que chega num certo ponto que começa a estabilizar, né? Ou seja, que já não tem grandes ganhos. Aí eu não sei por que não continuaram a partir, esses 2 últimos aqui, pararam em 256, ou se eles simplesmente ficaram em 0 aqui, né, e eles não demonstraram, perto de 0, né, e eles não demonstraram mais. Tá? De qualquer maneira, essa revisão só para a gente, mais ou menos, se localizar, tá? Detalhezinhos têm que ser vistos depois com calma nos exercícios. Aí, nós pegamos essa imagem aqui e entendemos o seguinte, né, que a nossa intenção agora é começar a entender que as requisições do processador, né, que geram um hit, um acerto de cache, custam muito menos em termos de tempo, né, custam muito menos do que aqueles acessos a cache que geraram falha. É algo que a gente já esperava, né, mas a gente começou a tentar mensurar isso, né, e começamos a dar nomes para esses parâmetros, tá? Para facilitar depois a gente criar fórmulas, equações, né, que permitam a gente avaliar desempenho.
Então, a primeira delas foi essa, né? Para a gente tentar estimar o que seria um tempo médio para você ir à memória, tá? Ou seja, buscar um dado na memória, considerando que exista uma cache entre o processador, né, e a memória principal. O tempo médio, se a gente pensar em todos os acessos à memória e tirar uma média, né, a gente conseguiria estimar usando hit time, que é o tempo para decidir se um dado está ou não na cache. Tá? E quando o dado está na cache, a gente só gastaria esse hit time. Né? Então, o processador requisita algo que está na cache, tem um tempo associado a esse mapeamento, né, do endereço da memória principal para cache, para descobrir se houve um hit ou não, ou seja, passar por toda aquela parte do projeto de cache até gerar um hit. Né? Esse é o tempo gasto, o tempo gasto, né, em um hit. Mas quando há falha, esse hit time também é um preço pago, porque a cache tem que decidir se houve miss ou hit, né? Então, esse preço a gente tem que pagar de qualquer maneira. Mas quando existe um miss, além do hit time, a gente tem que pagar o preço de uma penalidade, que a penalidade, nesse caso, é o tempo de ir à memória principal, trazer o dado para a cache e aí devolvê-lo para o processador. Né? Então, as setinhas que estão, a setinha que está em preto, é a requisição, né, do processador, eu coloquei em preto, e o miss penalty aqui eu coloquei em vermelho, né, só para a gente diferenciar. Tá? Mas o hit time, esse tempo pequenininho, esse nosso ciclo pequenininho ali, ele é um valor pago, havendo hit ou miss. Tá? Então, por isso que na fórmula que a gente expressou aqui o tempo médio, a gente coloca hit time de qualquer maneira. Tá? Então, 100% dos casos, a gente vai pagar o preço de verificar se o dado está na cache ou não. Tá? Agora, apenas para os casos onde há falha de cache, aí a gente vê isso a gente mede isso usando taxa de falha, né? Um valor entre 0 e 1, a gente chamou de miss rate, ou taxa de falha, e essa taxa de falha multiplicada pelo miss penalty, né, vai gerar uma informação de tempo aqui, que é o tempo de tratamento das falhas, realmente nos casos onde houve falha. Né? Então, em 100% das vezes, a gente paga hit time, e apenas em uma parcela, que a gente espera que seja bem pequenininho, a gente paga também o miss penalty. Tá? Então, isso gerou uma fórmula que permite a gente calcular tempo médio de acesso à memória. A gente fez um exercício aqui, tá? Considerando, nesse exemplo aqui, ó, hit time, essa parte aqui, em 2 nanosegundos, tá? Que a cache responda em 2 nanosegundos para o processador se ela tem ou não, né, o dado. Se ela tem o dado, ela responde com o dado, e se ela não tem o dado, a gente vai ter que pagar o preço do miss penalty. Considerando taxa de falhas de 18%, uma taxa de falha bem alta, e a penalidade de 100 nanosegundos, né, aplicando aqui a equação, a gente teve um tempo médio de acesso à memória de 20 nanosegundos. Se a gente tem 1 milhão de acessos à memória, 1 milhão de requisições de dados ou instruções na memória, a gente consegue calcular o tempo, né? Porque é só multiplicar esse 1 milhão por 20 nanosegundos, a gente vai ter uma informação de tempo gasto em todas aquelas instruções que fazem acesso à memória, né? Todos aqueles loads ou stores do processador, tá? Feitos, né, pelo processador. Esse foi o ponto onde nós paramos, tá? Então, aqui foi só uma geral. A questão é que nós precisamos pensar agora em generalizar essa mesma ideia para mais caches, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver um sistema com 2 caches, tá? Um cache de nível 1, uma cache de nível 2, onde elas estão assim encadeadas, né? O processador requisita para cache de nível 1, que tende a ser menor, mais rápida, tá? Por ser pequenininha, o tempo de acesso a ela é mais rápido, o hit time da L1 tende a ser menor do que o hit time da L2, tá? A L2 um pouquinho maior, e a memória principal, num outro extremo, muito maior, o que o desenho não mostra essa escala, mas a memória principal muito maior do que as 2 caches, tá? Então, se a gente tiver esse tipo de projeto, de cache, a gente vai ter que aumentar um pouquinho o número de parâmetros, né? E os nomes aqui, às vezes fica um pouquinho confuso, mas, no fundo, o que a gente fez? Né? A gente teve um hit time na L1,
tá? Fica um pouco encarregada a notação, né? Mas para deixar bem claro, hit time na L1, tempo de decidir se um dado está ou não na L1, tá? E vai ter um hit time na L2. Eles podem ser iguais, eles podem ser diferentes, tá? Então, vamos supor que eles são diferentes, tá? Nós teremos uma penalidade de falhas na L1 e uma penalidade de falhas na L2. Só que vejam bem, a penalidade de falhas na L2 é o que eu coloquei em azul aqui, ó. Porque se o dado não está na L2, a penalidade de falha na L2 é ir até a memória principal e devolver o dado aqui para a cache, para quem solicitou, no caso, trazer o dado para L2 e enviá-lo para a cache L1. Tá? Então, por isso que tem as setinhas aqui, vai até a memória principal, o dado volta para L2 e é devolvido para quem fez a solicitação, tá? A L2 não sabe se quem pediu foi a L1 ou foi o processador, ela simplesmente devolve pelo barramento. Tá? Então, a penalidade marcada, tracejada ali em azul, é a penalidade na L2. E a gente vai ter uma penalidade associada também à L1, tá? Que está no desenho em vermelho. A penalidade associada à L1, ela vai englobar tudo, porque quando o dado não está na L1, a gente tem que pagar o preço de ir na L2, ou seja, paga o hit time da L2 e depois paga o miss penalty da L2, né? E aí devolve o dado para o processador. Então, a penalidade de falha na L1, ela vai englobar a penalidade de falha na L2. Então, vamos tentar escrever agora a mesma fórmula de antes, só que embutindo uma segunda cache, tá? Então, só antes de entrar na fórmula de tempo de memória, que é onde a gente deseja chegar no final, né? Vamos dar nomes aqui ao que falta, né? Falta miss rate na L1, repara, ó, taxa de falhas na L1, a gente vai precisar dessa informação. E a taxa de falha na L2, a gente precisa discutir um pouquinho como que a gente vai associar a taxa de falhas na L2. Porque reparem o seguinte, ó, não precisa olhar ali na fórmula, mas se um dado não está na L1 e a gente precisa chegar até a L2, né, como que a gente vai medir a taxa de falhas na segunda cache, na cache L2? A gente vai relacionar a quantidade de falhas na L2 a quantidade de acessos solicitados lá pelo processador, ou a gente vai colocar a taxa de falhas na L2 com relação aos acessos que foram solicitados apenas para a L1, né? Porque entre a L2 e o processador tem a L1. A L1 vai segurar muita coisa, ou seja, a L1 vai responder ao processador muitas das requisições. Somente algumas vão chegar na L2, tá? Então, as que tiverem falha na L2, a gente vai relacionar a somente os acessos que chegaram a L2 ou a todas as requisições do processador. Então, agora vai ter diferentes taxas de falha nas caches de nível acima da 1, né? L2, L3, a gente vai ter que pensar localmente e globalmente, tá? Então, eu chamei aqui, tá? O livro acho que nem traz esses termos aqui. Eu chamei de um miss local, né? Uma taxa de falhas local na L2 e uma taxa de falhas global na L2, sendo que o que eu chamei de local significa eu divido a quantidade de vezes que a gente teve falha na L2, tá? O número de falhas na L2 pelo total de acessos feitos à L2, né? Então eu estou olhando localmente. Eu cheguei 1000 vezes a cache L2 e dessas 1000 vezes eu tive 20 falhas. Então, eu tenho 20 sobre 1000 de taxa de falha local, tá? Somente sobre os acessos que eu cheguei a L2, né? Onde eu cheguei a L2. Agora, se eu quiser pensar globalmente, eu divido misses na L2, né? Quantidade de falhas na L2, por todas as vezes que o processador requisitou um dado na memória. Ah, então, eu olharia do ponto de vista lá do processador. Eu ignoro o fato de que a cache L1 vai responder várias dessas requisições, eu nem vou chegar a L2. Tá? Então, as duas têm importância. Tá? Para alguns contextos, vai fazer muito mais sentido uma a outra. Né? A gente vai ter que escolher de acordo com o contexto. Tá? Então, agora sim, tentando colocar isso na fórmula, ó, eu vou marcar em amarelo aqui, o que a gente já tinha antes, ó.
a gente já tinha tempo de acesso médio em memória como sendo hit time na L1 mais miss rate da L1 vezes miss penalty da L1. Até aqui tá ok, tá? Eu vou abrir uma nova aqui para a gente deduzir a fórmula, que eu tenho certeza que vai ficar mais fácil para entender, para memorizar e tudo. Eu pelo menos, eu prefiro, eu sou visual, assim, se eu vou construindo, eu vou aprendendo. Se eu vejo pronto, eu não aprendo nada. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó, tem main, vamos construir juntos. Hit time na L1, mais miss rate na L1, vezes penalidade. Eu vou colocar só penalidade na L1 para reduzir o tamanho da variável ali, o nome da variável. Tá? Essa é a fórmula que a gente já tem. Tá? É o tempo que eu demoro para decidir se um dado está ou não na cache L1, mais. Para todas as falhas da L1, eu pago a penalidade relacionada a L1. Só que o que acontece é que a penalidade relacionada a L1, que é isso aqui, ó, essa penalidade relacionada a L1, se a gente for olhar no desenho, ó, que é o vermelho, tracejado em vermelho, ele engloba tudo que acontece com relação da L1 para frente, tá? Então, aí a gente vai ter que abrir nessa nossa fórmula aqui, ó. Main vai ser tudo que já era antes aqui, ó. Vou copiar tudo isso aqui. Essa foi meio grandinha a fórmula, mas é só porque as variáveis têm nomes grandes, tá? Porque na realidade são poucos dados aqui. Eu vou pegar o que está como penalidade da L1, é o que está marcadinho amarelinho aqui. A penalidade da L1 vai ser hit time na L2 mais miss rate. Aqui que a gente daqui a pouquinho vai falar qual é o miss rate que a gente vai usar aqui. Se vai ser o local ou o global. Miss rate na L2 vezes penalidade na L2. Ficou um pouquinho grande. Deixa eu ver se eu consigo levar tudo para uma linha só. Consegui. Não consegui. Mas dá para enxergar. Então, o que não mudou? Hit time na L1 permanece. Hit time na L1 mais miss rate na L1, miss rate na L2, na L1, desculpa. Agora, vezes penalidade na L1, é a penalidade na L1 que mudou aqui, vou marcar em azulzinho claro. A penalidade na L1 é que agora eu abri, colocando tudo que está tracejado em vermelho na imagem, ó. Hit time na L2 mais taxa de falhas na L2 vezes a penalidade da L2, tá? Desculpa, em vermelhinho não. Para chegar no vermelhinho tracejado, eu somei tudo que estava em azul ali, né? Eu englobei o que estava em azul, tá? Que é o que se refere apenas a L2, tá? Agora, vamos olhar o seguinte. Essa taxa de falhas que a gente usou nessa fórmula, eu vou marcar aqui com uma setinha. Esse miss rate aqui, que eu coloquei apenas miss rate na L2, tá? Na opinião de vocês aí, vocês conseguem enxergar se a gente deve usar, nesse caso, um miss rate local ou um miss rate global, né? Ou seja, essa taxa de falhas nessa fórmula faz mais sentido que ela seja só com relação aos acessos que a gente teve à cache L2, a gente vê quantos a gente teve falta, né? Ou globalmente, olhando todos os acessos à memória. O que vocês acham e como vocês poderiam ajudar aí? Marlon falou local, a Edilene falou local também. E reparem uma coisa, a gente está tentando olhar agora do ponto de vista, a penalidade da L1, né, ela engloba a penalidade da L2 e a taxa de falhas da L2 e o hit time da L2, é isso que a gente acabou
embutir ali. Mas, com relação a L2, olhando só a L2, o que interessa são das requisições que a gente teve ali na L2, né, quando as requisições lá do processador chegaram a L2, quantas a gente teve falha, tá? Não faz muito sentido, nesse caso, a gente olhar lá do ponto de vista do processador, porque a gente estaria sendo injusto com relação a... Eu não digo injusto com relação a L2, mas totalmente impreciso aqui na fórmula, né? Porque a taxa de falhas da L2, com relação aos acessos que a gente chegou na L2, vai ser alguma coisa do tipo, ó, eu tive 1000 acessos a L2 e 200 eu tive falha. Então, 200 sobre 1000 vai dar 20%, tá? Se eu olhar esses mesmos 200 falhas sobre todos os acessos à memória feitos pelo processador, eu vou estar olhando com relação a muito mais do que 1000. Vou estar olhando com relação ao programa, todos os acessos à memória feitos pelo programa. Então, eu vou estar olhando 200 falhas sobre 1 milhão de instruções, por exemplo. Então, vai dar uma taxa de falhas muito baixinha, muito pequenininha. E ela não reflete a realidade para esse contexto. Ela reflete a realidade talvez para outros contextos, mas não para esse. Porque para esse a gente tem que olhar localmente mesmo. Dos acessos em que a gente teve falha na L2, né? Então, é o misrate local que a gente vai usar, né? De todos os acessos L2, quais a gente teve falha, quantos a gente teve falha. Tá? Aí, aqui sim, a gente fechou a fórmula, tá? A gente chegou, na verdade, vou marcar em azul aqui em cima, ó, nessa daqui, tá? Nessa primeira. Aqui, tá? Exceto por nomezinhos aí das variáveis e formato, né? A diferença dessa primeira para de baixo, essa segunda aqui, é que se eu fizer a multiplicação aqui, ó, de misrate, aqui é misrate por hit time, tá aqui. Essa multiplicação tá aqui, ó. Só distribuir ali o misrate, né? E fizer misrate vezes miss local rate L2 vezes miss penalty, o que eu tenho na realidade, quando eu fizer a multiplicação das duas taxas ali, miss rate na L1, ou seja, taxa de falhas na L1, vezes a taxa de falhas local na L2, eu tenho a taxa de falhas global na L2, tá? Isso, se a gente colocar valores aqui, fica bem fácil de enxergar, tá? Já já a gente faz um exercício e a gente vai enxergar isso bem fácil. Ou seja, se eu multiplicar a taxa de falhas da L1, ela tem, vamos supor que a L1 tenha 10% de falha e a L2 tenha 2% de falha, se eu multiplicar essa taxa de falha 10% vezes o 2%, eu vou ter a taxa de falhas global na L2, tá? Um valor pequenininho. Então, são duas fórmulas, na verdade, uma foi retirada a partir da outra, tá? Que a gente pode usar para fazer agora sim, ó, um exercício mais completo, tá? Onde a gente já tem mais duas caches. Aí eu pergunto só para vocês o seguinte, ó, se, usando esse meu slide aqui anterior, se eu tivesse um terceiro nível de cache, eu tivesse uma L3, vocês concordam comigo que utilizar agora uma L3 nessa fórmula não é difícil embutir agora uma terceira cache, né? Eu precisaria pegar a miss rate da L2, desculpa, miss penalty da L2, esse aqui, ó, penalidade na L2, abrir a penalidade de L2 com relação a tudo que aconteceu na L3, né? Se eu embutir uma L4, a mesma coisa. Então, a gente consegue generalizar essa fórmula para N caches se a gente quiser, tá? Só que fica um monstrenguinho, né? Fica um Frankenstein doido ali, então vamos fazer só com L1 e L2 para a gente não ter muita conta e nem muita dificuldade na escrita da fórmula, tá? Vamos tentar fazer isso aqui, pessoal. A gente tem um sistema com um determinado projeto de cache que tem duas caches, L1 e L2, tá? Foi feito um benchmarking, ou seja, foram executados vários programas e coletadas informações ali sobre a execução, né? Aí, nessa execução, a gente concluiu que existem 100 milhões de acessos à memória, tá? Vou ter que botar valores fáceis aqui de calcular. Mas 100 milhões de acessos à memória. Então, eu estou pensando do ponto de vista do processador, ele faz 100
100 loads, tá? Vamos colocar assim para simplificar. 100 loads ou stores, tá? 100 milhões de loads ou stores. Uma informação aqui que vai ajudar no exercício, mas ela não vai dar de maneira direta, né, as taxas que a gente precisa. Mas está falando aqui, ó, 0,8 ou 80% aqui. Deixa eu ver como que eu vou explicar isso aqui. Existe uma média de 0,8 acessos à memória por instrução, em média. Deixa eu ver o que isso significa aqui para a gente. De todas as instruções que o programa executou, 80% são acessos à memória. É isso que está falando aqui nessa linha. Eu nem sei se para esse ABCD aqui que eu coloquei, essa informação vai ser necessária, tá? Ah, talvez sim. Misses por instrução. Na letra C a gente vai precisar dessa informação, tá? Então, é uma informação que não tinha aparecido em nenhuma das avaliações que a gente fez ali acima, mas daqui a pouco ela vai ser interessante, tá? A gente está olhando o seguinte, ó, tem 100 milhões de acessos à memória, beleza. Tá? Agora, olhando do ponto de vista do programa, o programa tem mais do que 100 milhões de instruções. Tá? Ele tem 100 e tantas milhões de instruções. Se a gente olhar para todas as instruções que o programa tem, tem soma, multiplicação, divisão e tem as de memória. 0,8, ou seja, 80% das instruções do programa são de acesso à memória. Então, com essas duas informações aqui, a gente consegue inferir quantas instruções a gente tem nesse benchmarking, tá? Ou no programa, ou nesse conjunto de programas. Bom, durante o benchmarking também a gente tem essa informação. 15 milhões de falhas na L1 e 2 milhões de falhas na L2. Esse valor absoluto, tá? Não é taxa. 15 milhões de falhas na L1, 2 milhões de falhas na L2, tá? Hit time na L1 é 2 nanosegundos e hit time na L2 é 4 nanosegundos. Aqui já vem informação de tempo, o que é ótimo, porque já vai direto para as equações. Mas existem exercícios que dão o hit time em termos de ciclos, do tipo, o hit time da L1 são 4 ciclos, hit time na L2 são 10 ciclos, né? Então, quando falar em ciclos, o problema é que a gente tem que ter a frequência do processador para fazer o cálculo de tempo, tá? Nesse caso, já foi dado diretamente, então não vamos precisar da frequência. E a gente tem uma penalidade na L2 de 100 nanosegundos, porque a L2 é o último nível de cache, então depois dela é só a memória, né? Então, a gente já tem que saber qual é o custo de ir na memória e voltar. Tá? Então, a gente está pagando 100 nanosegundos aí para as falhas da L2. Beleza. Vamos calcular L1 miss rate, taxa de falhas na L1, taxa de falhas na L2, considerando global e local, falhas por instruções, aí é uma outra taxa de falhas, que é, eu chamei aqui de miss instruction rate aqui, né? Ou falhas por instrução na L1 e falhas por instrução na L2, ou seja, uma taxa que não está com relação à quantidade de acessos à memória, e sim com relação à quantidade de instruções do programa, tá? E no final, o tempo médio de acesso à memória. Vamos fazer com bastante calma para a gente completar esse exercício em conjunto, tá? Eu vou abrir uma telinha novo aqui, vou deixar assim, ó, para a gente poder seguir enunciado e ao mesmo tempo eu vou digitando aqui embaixo, mas eu quero que vocês iniciem, tá? Para vocês ficarem com os conceitos bem claros. Façam aí o de vocês, eu vou fazer o meu aqui. Eu vou fazer no papel, pelo menos, para montar as equações, porque aí quando eu for digitar, eu digito mais rápido. Não preciso digitar todos os passos. Gente, enquanto eu vou fazendo aqui, eu vou falar um negócio para vocês que não tem nada a ver com a matéria. Ontem apareceram 3 gatos aqui em casa, gatinhos. Aqui em casa, assim, não, eles apareceram na casa de uma amiga, foram abandonados, recém-nascidos, na casa de uma amiga, da Yara. E aí eu não tive coragem de largar, eles iam levar para o CCZ, eu falei, traz para cá. Então eu tô cuidando de 3 gatos, além dos meus, que são filhotinhos. Se alguém souber, alguém quiser, são fofos, maravilhosos, lindos, branquinhos, coisa mais fofa. Só que se eles sobreviverem, né, porque eles estão bem novinhos, aí eu vou adotar.
E aí, só que a sorte é que a minha gata é tão boazinha que minha gata adotou eles, está amamentando os 3 gatinhos postiço aí, tá? Adotou os gatinhos. E aí apareceu também um cachorro, gente, uma cadelinha, ontem, aqui na frente de casa, ontem foi o dia dos bichos aqui, apareceu uma cadelinha fofa. Se alguém souber de alguém que perdeu aqui na região do Vilas Boas uma cadelinha, eu guardei aqui, porque ela ia morrer atropelada. Aí tem uma cadela e 3 gatos para adoção, para quem quiser me ajudar, porque minha casa tá parecendo o CCZ, gente, só que sem a parte ruim. Mas é a casa de bichos. Eu aceito ajuda aí, e a casa, lar adotivo temporário, o que tiver. Professora, Pode falar. o total global de Misses seria os 15 milhões mais os 2 milhões, seriam 17 milhões, o total global. Não, a gente não soma das duas caches. O L2 global seria os 2 milhões de misses na L2 dividido por todos os acessos à memória feitos pelo processador, acho que dividido por 100 milhões. 2%. 2 milhões dividido por 100 milhões, isso mesmo. Tá? Esse seria o L2 global. Tá? O local vai ser diferente, porque o local a gente vai fazer os mesmos 2 milhões de falhas, só que somente sobre a quantidade de vezes que a gente chegou na L2. Né? A gente vai ter que calcular antes, porque não vai ser 100 milhões, vai ser menos. Vai depender da taxa de falhas da L1. Tá? Vamos fazer esse aí com calma aqui para a gente fazer as continhas. Perfeito. Dá para começar aqui. Vamos ver para A. Ou Miss Hate L1, né? Que às vezes eu mudo essa anotação ali, dá para entender, né? Mas no outro slide eu usei outra anotação, acho que lá eu coloquei Miss Hate na L1. Ó, aqui na L1 não existe global e local. Então, na L1, sempre o primeiro nível de cache, né? É o total ali. Quantas vezes a gente teve falha? Quantas falhas, né? 15 milhões. Aí eu vou colocar assim, ó, 15M, tá? Ou 15 vezes 10 a sexta, tanto faz. Tá? Ou 15, 6 zeros. 15 milhões dividido por 100 milhões. Tá? Ou seja, tá? Todas as requisições de memória feitas pelo processador vão bater na L1. E dessas 100 milhões de requisições, a gente teve 15 milhões de falhas. Aí isso dá uma taxa de falha de 15% na L1, então 0,15, tá? Na L2, a gente vai ter miss rate, vou colocar global, na L2, e o miss rate local, na L2, tá? Ó, o global com relação a todos os acessos à memória, quantos a gente teve falha. Então, são 2 milhões de falhas, né? 2 milhões de falhas dividido pelos 100 milhões de acessos à memória. Então, aqui deu 0,02, tá? 2% de falha global, taxa global de falhas na L2. Já na local, alguém falou? Pode. Eu. Oi? Você está considerando aí 100 milhões de instruções. Não, 100 milhões de acessos à memória. Então, imagina que teu programa tem mais do que 100 milhões de instruções. Só que tem 100 milhões de loads ali, né? Ou stores. Então, somente as instruções que acessam a memória, né? Elas geram 100 milhões de acessos, né? Aquelas instruções geram 100 milhões de acessos à memória.
tá? A gente vai ter uma diferença na quantidade de instruções, a gente vai ter que calcular na letra C. Deu para entender? É que essas taxas que a gente viu até agora, todas são sobre quantidade de acessos à memória. Tá? Aqui, pessoal, na local, é que a gente vai ter que ver o seguinte, a gente não tem que calcular sobre os 100 milhões de acessos à memória, a gente tem que calcular apenas sobre os acessos que chegaram na L2, porque muitos deles ficaram na L1, né? A L1 resolveu. Então, quantos acessos a L2 foram feitos? Ou quantas vezes esses acessos chegaram a L2? 15 milhões. Você vê que dos 100 milhões de acessos à memória, 15 milhões a gente teve falha na L1. Então, quando tem falha na L1, você vai na L2. Então, aqui é 2 milhões por 15 milhões. Tá? Que foi exatamente o que responderam. Tá? Repare que a taxa... Quanto que vai dar isso aqui, gente? Alguém fez? 0, quanto? 13? 13? Pode arredondar, não tem problema não. A primeira foi 15%, a segunda aqui 2%. Aqui vocês falaram 13? Acredito que sim, 13. Se alguém puder confirmar, mas 2 dividido por 15 deu 0,13333. Beleza, 0,3, tá ótimo. 13%. Reparem que a taxa de falha local é muito maior do que a global, né? Porque a gente faz, o numerador vai ser sempre o mesmo, porque a quantidade de falhas, ele é absoluta, né? 2 milhões de falhas, é um valor que você não vai ter diferença no local e no global. Agora, o denominador aqui, ou seja, sobre quantas a gente está, a taxa com relação ao quê, né? A taxa com relação a todos os acessos à memória interglobal. Se é com relação aos acessos à L2, né? A quantas vezes você chegou na L2, aí é sobre o total de vezes que falhou na L1. Dos 100 milhões de acessos, em 15 milhões a gente teve falha na L1, significa chegar a L2. Tá? Se o nosso projeto de cache não fosse regularzinho, né? Vamos supor que aqui é tudo bem encadeadinho, né? L1, aí depois você só tem a chance de ir para L2, né? Você só chega na L2 por uma L1. Né? Então, aqui ficou bem regular. Agora, se a gente tivesse um outro projeto assim, gente, ó, vou desenhar rapidamente aqui só para... Às vezes você tem duas L1, tipo L1 do processador 1 e L1 do processador 2. Oh, meu Deus, por que de vez em quando não aceita meus risquinhos aqui? Você tem duas L1, só que é L1 do processador 1 e L1 do processador 2. E eles vão compartilhar uma L2 em um outro projeto, tá? Daí a gente vai ter que pensar nisso aqui separadamente. Acho que eu nunca fiz um exercício desse tipo aqui. Mas não custa nada uma hora a gente pensar. Porque agora sim, eu vou olhar aqui quantas vezes eu chego na L2 para fazer o miss rate da L2 local. Eu vou ter que ver todas as vezes que eu cheguei pela falha na L1 do processador 1 e as vezes que eu cheguei na L2 pelas falhas na L1 do processador 2, tá? Porque, de repente, se eu quero calcular a taxa de falhas local na L2, eu estou falando com relação a todas as vezes que eu cheguei na L2, independente de ter vindo lá no processador 1 ou no processador 2, tá? Então, é um outro projeto, para esse tipo de projeto, outra fórmula. A gente vai ter que inferir os dados de maneira diferente. Mas para o nosso projeto original aqui, só tem L1 ligado numa L2, ligado numa memória principal. Tá? Então, esse projeto é bem regular, bem tranquilo de calcular. Agora, a letra C, que tem um pouquinho de novidade aqui. Ó. A letra C pede para a gente o seguinte, é como se fosse taxa de falhas, tá? Então eu vou chamar de miss rate também, só que eu vou chamar por instruções. Miss rate instruction aqui, na L1, ele vai ser útil para outro tipo de avaliação que a gente vai fazer em seguida, nos próximos slides. Onde a nossa taxa aqui não vai ser uma taxa com relação aos acessos à memória, sim uma taxa com relação ao total de instruções que o programa tem. Tá? Então, aqui, ó, na L1, a gente tem 2 milhões de falhas, esse número, ele é absoluto, né?
2 milhões de falhas desculpa, 15 milhões, né? 15 milhões de falhas na L1, tá? Só que agora a gente tem que saber quantas instruções a gente tem no programa. É essa taxa de falhas que a gente quer calcular nessa letra C, tá? Aqui em cima a gente tinha calculado sobre 100 milhões de acessos à memória. Agora a gente tem que saber quantas instruções a gente tem. Alguém fez a continha ali? 125 milhões, talvez? Acho que é isso, né? Porque, ó, 80% de 125 milhões vai dar 100 milhões, não vai? 80% de 125 milhões. É isso mesmo. 8 vezes 2,5 dá 100. Então, como que chegou nesses 100 milhões? É uma regrinha de 3, assim. 100, a gente tem 100 milhões de acessos à memória, tá? E 0,8 acessos à memória por instrução. Então, se a gente for olhar aqui, a gente tem no total 125 milhões de instruções. Aqui, ó, 125 milhões, esse aqui, ó, de instruções no programa, tá? Executado. Então, essa vai ser a taxa de falhas por instrução. Se alguém fez aí a continha. Vou deixar meu telefone aqui também para conferir. Se alguém fez, pode me... Vão ser 15 dividido por 125. 0,12, tá? Os valores ficam todos parecidos, né? Às vezes pode confundir. 0,12 ou 12%. Então, 12% das instruções do programa, você rodou lá 125 milhões de instruções, 12% disso aí geraram falha na L1. Tá? E 2 milhões por 125 milhões de instruções. Aqui, ó, você vê na L2, quando a gente fala em taxa por instrução, não faz muito sentido agora, mudou um pouquinho o contexto, agora a gente não tem muito sentido ficar olhando local e global, porque quando você fala de instruções, você está olhando lá com relação ao total de instruções, né? Então aqui, esse misrate por instruções na L2, a gente não precisa diferenciar entre global e local, a gente pega o total de falhas na L2, 2 milhões, total de instruções, 125 milhões, tá? Então aqui não precisa olhar localmente, aqui é só olhar globalmente mesmo, tá? Qual é a falha de instruções na L2? 2 dividido por 125. 2 dividido por 125. 0,016. É isso? Alguém confirma isso? Aqui deu isso também. Então, 1,6%, tá? Se quiser, em algum contexto de exercício, pode ser que faça sentido olhar localmente, tá? Daí é fácil também, é só calcular. Para todas as 125 milhões de instruções, 12% geraram falha na L1. Aí a gente poderia usar esse valor, né, dos 12% das 125 milhões, né? Aqui embaixo, mas eu não sei se isso faz muito sentido, me parece que não, me parece que para instruções, não achei ainda um contexto em que faça sentido local, né, para mim faz mais sentido global, para o total de instruções do programa, quantas vezes a gente teve falha na L2, então, vou deixar só assim mesmo. Entenderam isso aqui? Quero a novidade do exercício? E aí a gente pode ir para tempo médio de acesso à memória. A gente vai precisar de alguns dados que estão aqui em cima, 2, 4 e 100. Aqui para fazer o acesso à memória, tá? Também é o seguinte, é read time na L1, mais miss rate na L1, vezes miss penalty na L2. Não, desculpa, na L1. Essa é a forma. Vamos lá. Vamos ter que abrir agora. Já que a gente tem L1 e L2, miss penalty na L1 vai deixar de existir aqui na fórmula e a gente vai passar aqui.
hit time na L2, mais miss rate na L2, e local na L2, a gente chegou à conclusão lá, vezes miss penalty na L2. Aqui é a fórmula completa, essa segunda aqui é a fórmula completa, agora a gente colocando valores, ela não vai ficar tão grandona. Tá, ó. Hit time na L1, 2 nanosegundos, tá? Eu vou colocar a unidade para a gente nunca se esquecer aqui. Miss rate na L2, na L1, desculpa, é aqueles 15%, eu acho que a gente estava. 15%. Miss rate na L1. 0,15. Uma perguntinha, quando eu estou digitando dentro dessa caixinha de texto aqui, vocês enxergam toda a caixinha com todo o texto ou ele fica piscando para vocês? Tipo, ruim de enxergar? Não, fica tudo visível o tempo todo. Fica visível? Então tá. Teve uma vez eu estava dando aula e um aluno falou que para ele ficava tipo, como se fosse piscando, aí eu atualizei o programinha, porque para mim não ficava, né? E eu não sabia, e estava atrapalhando o entendimento dos alunos. Aí eu atualizei o PDF, anotei para que pode ser que tenha resolvido. 15% vezes. Agora, hit time na L2, se não me engano, é 4 nanosegundos. Miss rate local na L2 é 13, 0,13. E penalidade na L2, 100 nanosegundos. Tá? Então, era uma fórmula imensa, mas é por causa do nome das variáveis, que quando a gente coloca os valores aqui, ela fica pequenininha. Vamos ver se eu não errei nada. Hit time mais miss rate vezes hit time mais miss rate vezes penalidade. Então, ó, essa primeira parte aqui, ó, L1, L1. Agora, toda a penalidade da L1, a gente usou agora dados da L2. Hit time, miss rate local, penalidade na L2, tá? E aí agora dá para fazer só as continhas. Vou fazer o meu, vocês confiram aí. Esse 0,15. Alguém fez, pessoal? Tá, 22,1. Vamos ver as minhas contas aqui. Tem alguma coisa errada. 15 milhões, tá certo ali. 0,15 miss rate, 0,13 local. Deixa eu só conferir um negocinho, gente. Rapidão. Uma forma. Não vai ser assim, vai ser 2 nanosegundos mais. 0,15 vezes. Aqui vai dar 4 mais 13. 15 vezes 17. É isso, gente? Se for isso, não vai dar esse valor, né? Que foi falado. Aqui deu 4,55, mas... O que tinha dado... Aqui também. Eu estou conferindo os dados aqui. 2,5. Então, vamos ver se... na minha conta tinha dado 4,55, porque aqui tinha dado 0, tinha dado 2,55. Mas daí eu estou precisando conferir para ver se não... Quem deu diferente, só verifica se a fórmula está diferente para ver se eu que não errei aqui nenhuma operação. Vamos ver. Hit time mais miss rate vezes. Aí abre os parênteses, tá certo. Hit time mais o miss rate local vezes penalidade.
13 vezes 100, então, 0,13 vezes 100 vai dar 13, mais 4, 17 vezes 0,15. Ver se alguém colocou alguma coisa no chat. Bom, acredito que seja isso aqui mesmo. O que isso significa, né? Ó, no nosso projeto de cache, a gente gastava 2 nanosegundos só para ir na cache L1. Aí falhava, quando falha na cache L1, 15% das vezes, né, tem falha na L1. Aí a gente gasta 17 para resolver o problema da L1. De onde que a gente chegou nesses 17 aqui, 17 nano, né? A gente chegou nesses 17 nano olhando hit time na L2, que é 4, vezes a taxa de falhas na L2, 13 vezes a penalidade de falha na L2. Eu acho que tá... A taxa local, né, professora? Foi a local, exato. Foi a local. Foi por isso que eu fui olhar lá em cima, ó, para ver se eu não estava usando errado. Ó, quando a gente abre aqui, hit time na L2 mais miss local rate. Quer ver? Vamos fazer só uma... Qual que é a global na L2? É 2%, né? Vamos multiplicar. Vou multiplicar 0,15, que é a taxa de falhas na L1, vezes 0,02. Não entendi, tá errado esse cálculo. Oi? Para mim parece certo, não entendi, tá errado. Não, eu não estou dizendo que ele está errado, não. Eu só estou tentando garantir que a aplicação do local ali está correta. Tá. Deixa eu fizer esse aqui, ó, 0,15, só para conferir um negocinho antes de... Fora a questão da dízima, tá? Fazendo isso aqui, pessoal, ó, se eu multiplicar a taxa de falhas, deixa eu ver se eu consigo mais para baixo aqui, uma observação, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, miss rate na L1, eu tinha falado lá em cima e não tinha feito uma continha para mostrar. Se eu multiplicar taxa de falhas na L1 pela taxa de falhas local, miss rate local na L2, o valor a gente tem aqui 0,15 vezes o 0,13, só que aí eu teria que usar a dízima para chegar naqueles 2%, 0,02, 100% aqui. Lembra que eu falei para vocês que se a gente multiplicar as duas taxas, a miss rate da L1 vezes a local da L2, a gente tem que chegar na global da L2, tá? E chega, tá? É que tem a dízima aqui que atrapalha um pouquinho, mas chega bem próximo ao 0,02 aqui, tá? Então, me parece que está correta a aplicação aqui, sem diferença nenhuma do que a gente tinha visto lá nos slides, tá? Acho que é isso mesmo. Eu não tenho as contas aqui para conferir, né, mas acho que a gente não errou nada, não. Tá? Podemos seguir. Entenderam, pessoal, esse exemplo aqui? Ele é bem completo, ele resumiu todo o conteúdo visto anteriormente, tá? Para a gente poder ir para frente, porque cada vez que a gente vai um pouquinho para frente, aparecem novas métricas, né, novas fórmulas, então se a gente não parar e fazer exercício, parece que fica tudo embolado. Né? Porque, ó, você reparem o seguinte, pessoal, esses que a gente acabou de fazer, a gente ficou focado lá nos caches, né? Vamos pensar no tempo de acesso à memória, né? Então, a gente não está olhando agora o tempo de CPU, olhando lá para o processador. Puxa, e o que esse tempo que vocês calcularam aí de memória, o que isso influencia no desempenho do processador, né? Então, agora, com o que a gente viu de desempenho de cache, a gente agora vai trazer um pouquinho para desempenho do processador, tentar misturar um pouquinho o que a gente tinha visto antes sobre o processador, que era aquela parte de CPU time, né? A gente viu lá na parte do processador, e o tempo do processamento, né? O tempo de CPU, ele envolve o tempo em que a gente gastou executando o programa, que envolve o tempo que a gente foi à memória, né? Então, antes a gente estava ignorando o tempo de acesso à memória, e agora a gente vai ter que embutir. Deixa eu só ler o que o Felipe falou aqui.
Felipe, você perguntou assim, por que 0,13 vezes 100 se o miss rate na L2 foi de 2 milhões? Vou voltar lá, ó. A tua pergunta é sobre isso aqui, né? Aqui, ó. Por que a gente usou o 0,13? Porque da forma como a gente está fazendo essa... você já entendeu? Então tá. Mas é importante a tua pergunta. É exatamente isso que eu estava confirmando aqui, se a gente não tinha errado o uso do 0,13. Porque a gente está olhando aqui, quando a gente está fechando essa parte aqui, ó, a gente está olhando só do ponto de vista da L2, né? Naquele nosso desenho, como se fosse aquele pontilhadinho menor, né? Aquele pontilhadinho azul. Hit time na L2, taxa local de falhas na L2 e o tempo de penalidade da L2, né? Se a gente for olhar globalmente, a gente teria que usar o 0,2, mas aí a fórmula para usar o 0,2, a gente teria que fazer aqui, ó, essa segunda aqui, ó. A gente teria só que, se a gente quisesse usar o 0,2, seria essa segunda fórmula aqui, ó. Não teria problema nenhum. Só que aí a gente tem que distribuir esse miss rate aqui, ó, né, porque nessa multiplicação aqui, fazer a distributiva, aí a gente tem o miss global, tá? A Annelise, em que situação se usa o miss rate global? Nessa fórmula aqui, se quiser, tá? Nessa segunda. Ou tem contextos onde você pode estar interessado no miss rate global, né? De repente, o teu exercício ele está perguntando para você, ou ele está querendo que você faça inferência sobre, do ponto de vista de todos os acessos à memória. Quantas vezes a gente teve falha na L2? Pode ser que essa seja a pergunta direta. Só que ela não é tão aplicada quanto a local. Porque a local, você está vendo, de fato, o desempenho da L2 como se ela fosse uma cache sozinha, né? Agora, quando você olha no contexto de todo o sistema, né, você pode pensar na taxa de falhas global da L2, até para comparar com outra L2, né? Com outra L2 de outro sistema, para você falar qual está melhor ou pior, tá? Agora, quando você olha dentro do sistema ali, dentro desse nosso sistema aqui, único, que é o que a gente está fazendo, não faz sentido comparar a taxa de falhas da L1 com a taxa de falhas global da L2, porque a L2 vai sair ganhando, ela vai estar com uma taxa de falhas muito baixinha, né? E não é realista. Você tem que olhar globalmente a L2 para comparar com a L1, tá? Geralmente, o que a gente tem é o seguinte, ó, a gente tem um sistema, se essa cache aqui, ó, a L1, se essa cache L1, ela é pequena, ela tende a ser mais rápida, tá? Então, essa velocidade maior do que a L2, por ela ser menor. Então, ela é mais rápida. Por isso que a gente usa, geralmente, nos exemplos, né? Vocês vão ver sempre assim, ó, hit time menor para L1, um pouquinho maior para L2, para exemplificar exatamente que ela é mais rápida do que a L2 para devolver uma informação, um hit time, né? Para fazer uma operação ali de encontrar ou não o dado dentro da cache, tá? Se ela é menorzinha, tem menos lógica combinacional ali, né, para atuar. Beleza. Então, ela é mais rápida. Só que, como ela é menor, tem uma tendência a ter uma taxa de falhas maior também. Porque ela é menor, né? Então, ela vai ter mais competição ali pelos blocos dela. Então, a taxa de falhas da L1 tende a ser um pouquinho maior do que a taxa de falhas da L2 também. Tá? Ela é mais rápida, só que ela falha mais. Tá? Quando a gente consegue ver isso, quando você compara a miss rate da L1 com o miss rate local, aqui, ó, você comparar os 15% da L1 de falhas, né, com os 13% da L2, ela é um pouquinho maior. Tá? Porque se você comparar com esses 2%, a gente tá dando muita moral para L2, né? De 15% para 2%, a diferença é muito grande, tá? E não é realista, porque os 2% aqui estão olhando só as vezes que você nem... contando ali vezes que você nem chegou na L2. Não está sendo justo essa taxa global, tá? Para esse tipo de comparação. Então, a L1 é melhor que a L2, né? Bom, é um pouco melhor, um pouco pior do que a L2, em termos de taxa de falha, né? Porque falha 15%, enquanto a L2 falha 13%, tá? E tem um hit time um pouquinho menor, ou seja, um pouquinho mais rápida para você encontrar o dado ali, tá? Então, é mais
reflete melhor esse tipo de análise, né, de velocidade e taxa, né, quando você compara dentro do próprio sistema, quando você compara misrate L1 com misrate local de L2. Tá? Se a gente estivesse comparando essa L2 aqui com a L2 de um outro sistema, aí você poderia usar a global, tá? Aí poderia usar a global, porque aí tudo bem. Nesse aqui deu 2% e lá no outro deu 4% na global. Aí você fala, essa L2 desse sistema é um pouco melhor do que a L2 do outro, comparando global com global, aí não tem problema. Mas dentro do próprio sistema, a global é um pouquinho ingênua, né? Uma visão um pouquinho ingênua da taxa de falhas da L2. Se o exercício não informar, será sempre a local, não posso nem te afirmar isso, Anelisa. Tem que ver o contexto do exercício, tá? Vai ter que ver o contexto o que o exercício está pedindo para você inferir ali, né? Mesmo que não esteja no enunciado, às vezes é obviamente a local, e às vezes é obviamente a global. A gente tem que entender o contexto do problema. Aqui, pessoal, a gente vai tentar unir, tá? Eu vou fazer só essa partezinha aqui e vou finalizar. A gente vai tentar unir em CPU time, né, um pouquinho de dados de memória agora. Tá? Então, vamos definir de novo. O CPU time para a gente aqui vai ser o tempo estimado para executar um conjunto de instruções, tá? Ou seja, um programa, um conjunto de programas, tá? Que não considera entrada e saída, e nenhuma outra interferência, exceções, interrupções, ou seja, a gente não está interessado nessas interferências externas ao programa. A gente está interessado no tempo que executa as instruções do programa, soma, subtração, divisão, e também os acessos à memória. Tá? Então, aqui CPU time vai englobar o tempo executando as instruções, tá? Todas elas, vezes o tempo o tempo de CPU vai ser a quantidade de ciclos de CPU, ou seja, a quantidade de ciclos executando instruções, vezes o tempo de cada ciclo, tá? O que é o que a gente já tinha visto antes e é bem óbvio, bem intuitivo, tá? Agora, ciclos de CPU é algo que, se for um exercício que te dá essa informação claramente, ou um simulador que te dá essa informação claramente, é óbvio. Mas se não for, se a gente ainda tiver que sair investigando ciclos de CPU, a gente teria que pensar em algo do tipo, ciclos de CPU é o tempo em que a gente ficou executando os programas, né, ou executando as instruções do programa, e também o tempo os ciclos, né, a quantidade de ciclos em que a gente ficou esperando pela memória. Então, aqui a gente embutiu uma informação de memória, porque essa visão inicial aqui, ela é muito naive, né, muito ingênua. A gente está considerando uma cache ideal, né? O processador encontrou um load respondido em 2 nanosegundos, em um ciclo, né? A gente encontrou um store, o store é respondido em um ciclo, tá? Por exemplo, 2 nanosegundos. Isso numa cache real não acontece. A gente precisa embutir na nossa estimativa aqui algo do tipo o tempo em que a gente ficou lá dentro da CPU executando as instruções, mais o tempo que a gente ficou esperando pela memória. Que tem a ver com o que a gente estava vendo ali em cima, tá? Não diretamente, mas tem a ver com aquelas penalidades, né? Para ficar indo até a memória, as memórias nos níveis mais próximos da memória principal, ou, no pior caso, o tempo de penalidade de ir até a memória principal. Isso significa que o processador está esperando, tá? Quando a gente desenha um projeto de processador, a gente fez isso várias vezes em Arc1, né? Quem fez Arc1, a gente às vezes desenhava lá o processador MIPS, né, um data path todinho do MIPS. Opa, ele decide que eu não quero quadrado, eu quero uma bola. Aí a gente tinha assim no processador, a gente tinha uma memória de instruções aqui no comecinho da execução e tinha uma memória de dados lá no finalzinho, né? Porque toda execução começava com uma memória de instruções, né, para buscar a instrução, passava por todo um monte de operações aqui, né, pela unidade lógico-aritmética, tinha multiplexador, tinha banco de registradores, um monte de coisa aqui. Chegava aqui no final, quando eram instruções de memória, a gente acessava dados, né, porque várias instruções acessam dados na memória principal,
não tinha um acesso à memória de dados e a execução continuava em seguida aqui. Aí terminava, tá? Mas a gente tinha essas duas memórias. E a gente ignorava por completo, até então, o fato de que essas memórias são caches e elas falham, tá? Por mais que elas tenham uma taxa de falhas, às vezes, baixinha, elas falham, né? O que isso impactava na execução? Lá no nível de ARC1 e ARC2, a gente ignorava. Então, a gente falava o seguinte, CPI, ciclos por instrução, né? Num pipeline. Ai, gente, esse negocinho aqui é chato. Essa ferramenta que eu estou usando aqui não gosta de... CPI, a gente falava assim, ó, os ciclos por instrução numa máquina lá com pipeline vai ser igual a 5, por exemplo, tá? Cada instrução gasta 5 ciclos. Por que 5? Porque a gente tinha dividido esse data path aqui em 5 estágios e cada estágio era um ciclo. Aqui gastava 1, aqui gastava 1, aqui gastava 1. Aí a gente inferiu lá no final CPI igual a 5. Mas era muito ingênuo, né? A gente estava numa visão muito ingênua, porque e quando falhava na cache de instruções? Nenhuma outra instrução podia executar, né? Tinha que ficar esperando essa cache aqui responder a instrução para o processador, para ele poder seguir executando. Então, o CPI, com certeza, na prática, ia ser maior igual a 5. Ele não ia ser 5, tá? 5 seria o caso das caches ideais, maior do que 5 caches reais, tá? Então, falhou a caixa de instruções, nenhuma instrução executa, vai ficar um tempão em stall, né? A gente fala stall, ninguém faz nada aqui no processador, em nenhum dos estágios. Vamos supor que a cache funcionou ok, tá? Aqui veio ok, a instrução foi andando aqui no pipeline, falhou aqui na cache de dados. Falhou aqui na cache de dados, todo mundo que está aqui no pipeline vai ter que ficar esperando essa instrução que está aqui receber o seu dado da memória principal para poder seguir adiante, tá? Mas, novamente, falhou a cache de dados, CPI vai aumentar. Então, agora a gente vai começar a considerar isso, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, ao olhar tempo de CPU como ciclos de CPU, os ciclos onde a gente, de fato, está em execução, sem falhas na memória, mas os stalls na memória. Os ciclos em stall é ciclos em espera. Está dizendo assim, o tempo que o processador ficou esperando um dado que veio, que não chegou da memória ainda. Tá? No final, na hora que a gente tiver essa soma de ciclos, a gente pode multiplicar pelo tempo de um ciclo, a gente vai ter um tempo de CPU. Tá? Então, essa fórmula aqui, ela é bem intuitiva. Tá? Agora, a gente começa a abrir, e vai abrir várias fórmulas, né? Porque dependendo do contexto, ou dependendo do exercício, ou dependendo da situação, a gente pode preferir uma a outra, tá? Por exemplo, uma delas vai envolver o CPI, que é isso que a gente acabou de conversar no slide anterior aqui que eu desenhei, tá? CPI é ciclos por instrução. Repare que a diferença desse tempo de CPU agora. Eu vou embutir a quantidade de instruções que estão sendo executadas. Aqui está o total de instruções do programa. Tem loads, stores e todas as outras instruções. Soma, subtração, divisão, todas elas. Tá? Se eu multiplicar isso aqui pelo que seria o CPI, um CPI médio, a gente já fez lá atrás. Instruções vezes ciclos por instrução vezes o tempo do ciclo. Tá? Lá no processador, a gente fazia isso. A gente ignorava essa parte, ó, ciclos em stall pela memória. Agora a gente vai embutir. Tá? Então, o que a gente antes chamava, ó, o CPI... nos exercícios era assim, o CPI médio dessa execução é 10, tá? A gente não sabia o que era memória e o que era atraso do processador, né? Agora a gente vai separar com esse mais aqui, ó. É o CPI do processador, das instruções ali do processador em execução, e mais aqueles ciclos em stall, tá? Então, quando a cache falha, tem que contar esses stalls também, tá? Então, vamos passar um exercício aqui, ó. Suponha que a gente tenha, aqui são 100.000 instruções em execução, tá? Executando num processador de 500 MHz. A gente vai precisar dessa informação para inferir o tempo do ciclo. Tá? CPI médio de 3 ciclos. Tá? A informação foi dada de presente aqui, ó. Quando não tem falha de memória, o CPI médio é 3, tá?
existem 60 mil ciclos em install por causa das falhas de cache. Tá? Como que a gente pode estimar o tempo de CPU? Tá? Então, aqui os dados foram dados de maneira bem direta, ó. 10 à quinta instruções, tá? Que é 100 vezes o 10 à terceira. Tá? A 100 mil instruções. Aqui também, 100 mil instruções. CPI médio. Ciclos por instrução. Ó. Reparem que aqui não é o total de ciclos. A gente quer uma média para poder somar com CPI. Porque aqui é ciclos por instrução de execução de fato. E aqui é ciclos por instrução em install. Então, a gente precisa calcular quantos ciclos a gente ficou em install pelo total de instruções. Tá? Então, aqui, de todas as instruções, né, 60% aqui das instruções foram gastas em install. Né? Não, 60% do tempo das instruções, do ciclo das instruções, foram ciclos em install. Tá? É isso que eu estou falando aqui nessa afirmação. E aqui no final, tem que multiplicar pelo tempo do ciclo. Né? Então, o que a gente teve no final das contas aqui? 10 à quinta, 3,6, esse 3 mais o 0,6, mais o nanosegundo, aqui 2 nanosegundos, né? 2 vezes 10 a menos 9. Porque daí eu vou ter resposta na métrica, na unidade de tempo que eu quiser, tá? Nesse caso aqui, eu dei a resposta em milissegundos, porque sim, tá? Poderia ser 7,2 vezes 10 a menos 4 segundos, ou o que vocês preferirem, tá? Mas é uma unidade de tempo, tá? Então, a CPU, o tempo de CPU, o tempo de execução desse programa, não considerando interrupções, exceções e I/O, né? Tempo de disco, e nem de entrada e saída de dados de maneira geral, né? O tempo de execução do programa foi 72 nanosegundos, tá? Mas contou CPI das instruções e contou como se fosse os ciclos em install, né? Como se fosse um SPI, né? Installs por instrução, tá? Para a gente poder ser mais justo, coisa que a gente não estava sendo lá no desempenho do processador antes, porque a gente estava ignorando installs, tá? Então, reparem que se a gente tivesse aqui, pessoal, nesse mesmo sistema, uma cache ideal significa que não tem stalls, a gente teria que ignorar essa parte aqui, tá? Que era o que a gente fazia antes. Então, com o cache ideal, a gente teria 100 mil instruções que gastam 3 ciclos por instrução, né? Cada uma delas gasta 3 ciclos em média, né? Vezes 2 nanosegundos. Né? Isso daria 60 milissegundos. Tá? E na prática, o programa rodou em 72 milissegundos. Tá? Porque esses 12 milissegundos de diferença foram os atrasos de memória. Tá? É isso que a gente está fazendo nesse ponto aqui. Tá? Entenderam a ideia? Não mudou muito do que a gente já tinha, né? Mas a gente embutiu informação de memória aqui, tá? Aqui eu só trouxe de volta as fórmulas. Na verdade, acho que eu vou ter que retomar, tá? Eu vou ter que retomar esse slide aqui no começo da aula que vem para a gente fazer exercício. Se é que eu tenho aula que vem para isso ainda, mas eu acho que sim, tá? Pretendo retomar para a gente fazer exercício, mas resumindo esse slide aqui, ele traz as fórmulas aqui, a mesma que a gente acabou de terminar o slide anterior, só que começa a destrinchar aqui, por exemplo, ciclos em install por instrução. Se o exercício não me der diretamente, eu não tiver essa informação diretamente no meu simulador, como que eu vou calcular, né? Bom, talvez eu não tenha por instrução, mas eu tenho ciclos em install total, né? Quantos ciclos eu fiquei esperando pela memória? E eu tenho a total de instruções, então eu posso calcular ciclos em install por instrução, essa média, tá? Beleza. E se eu tenho essa informação, lá naquela primeira fórmula que a gente viu lá atrás, eu usava ciclos de CPU mais ciclos em install pela memória, tá? Então, se eu quiser voltar lá naquela primeira fórmula, eu preciso inferir ciclos em install pela memória, tá? E aí tem toda
Aqui, ó, tem uma fórmula pronta aqui para a gente fazer isso, né? Ter a quantidade de instruções executadas. Aí eu tenho que olhar miss rate, né? Ou seja, eu falhei, eu falho na cache que eu estou olhando, né? Se eu tenho uma cache só aqui nesse exemplo, quantos ciclos eu fiquei esperando, né? Eu tenho tantas instruções vezes a taxa de falhas das minhas instruções, só que agora é aquela taxa de falhas por instrução. Então, aqui, ó, pessoal, é que está entrando aqui que a gente precisou da taxa de falhas por instrução. Quando a gente vai olhar do ponto de vista, então, das métricas com o processador, pode ser que a taxa de falhas por acesso à memória não se aplique. Se aplique melhor a taxa de falhas por instrução. Porque a gente precisa aqui, ó, multiplicar pela total de instruções. Então, se eu sei a taxa de falhas por instrução, multiplico pelo total de instruções e pela penalidade de cada falha, né, eu tenho a quantidade de ciclos que eu fiquei esperando pela memória. Então, tudo vai depender dos dados que a gente tem em mãos, né, e do que a gente quer calcular. Tá? Nenhuma dessas fórmulas aqui precisa ser decorada, pessoal, por dois motivos. Um, pensando na prova, não me interessa que vocês decorem, então eu posso oferecer a fórmula para vocês, não tem problema. Mas eu tenho certeza que qualquer um de vocês conseguiria inferir essas fórmulas aqui, porque os dados dos enunciados, os dados da avaliação que vocês forem fazer, eles, na verdade, são muito óbvios, né? A gente consegue, puxa, se eu tenho instruções, se eu sei quanto que eu falho, né? Se eu multiplicar essas duas coisas aqui, eu sei o tempo a quantidade de ciclos que eu fiquei em stall. Então, é fácil de inferir se vocês não tiverem a fórmula em mãos também, tá? Porque olhando assim, parece 10 fórmulas, você fala, meu Deus do céu, não vou decorar tudo isso. Realmente não precisa, tá? Só para não pular, nesse finalzinho aqui, ó, repara que foi usado, desmarcar algumas aqui, para remarcar, ó. Aqui foi usado taxa de falhas por instrução, e na de baixo foi usado taxa de falhas por acesso à memória, tá? Só que apareceu aqui aquela quantidade de acessos por instrução, ó. Para relembrar do que está falando aqui, lá naquele exercício a gente usou, aqui, ó, 0,8, 80% das instruções fazem acesso à memória. Então, se a gente tiver essa taxa, né, quantas instruções fazem, do total de instruções, quantas delas fazem acesso à memória, que é essa informação aqui, e tiver a taxa de falhas por acesso à memória, a gente consegue inferir miss rate por instrução. Então, multiplicando as duas, a gente chega nessa. Então, novamente, né, tudo depende dos dados que você tem em mãos e daquilo que você quer calcular, né? Quando a gente faz experimentação nessa área, né, tipo, usando simuladores, às vezes tem um simulador que te devolve informação em ciclo, outro simulador te devolve informação em tempo, né? E outro te dá a frequência e o tempo e não te dá ciclo. Aí você tem que sair inferindo, né? Fazendo cálculos ali para tirar informação a partir dos dados que o simulador te devolve. Então aqui a gente está vendo várias opções para a gente ter como trabalhar com aquilo que a gente tiver em mãos. Tá? Eu não vou seguir, pessoal, porque esse exercício... Ai, desculpa, me deem mais 10 minutinhos, só para não ter que voltar a revisar tudo para poder fazer esse exercício. Vou deixar para vocês olharem com calma, porque ele está feito, tá? E vou fechar a aula antes de entrar nesse finalzinho aqui de caching, e aí já tá terminando. Só para não ter que fazer o exercício no começo da aula que vem. Esse enunciado aqui, pessoal, depois vocês leiam com calma, ele traz um monte de informações coletadas, né, por benchmarking, né? Tipo, ó, frequência do processador, quantas instruções foram executadas, quantos ciclos a gente gasta para executar cada instrução, ou seja, CPI, né, ignorando os stalls, trazendo um monte de dados, né, e pede taxa de falhas por instrução, taxa de falhas por acesso à memória. Então, voltamos a ter essas duas taxas de falhas, né? A taxa de falhas por instrução, ó, 5% nesse exercício aqui, e a por acesso à memória 20%. Então, tem uma diferença considerável entre elas aqui, tá? Tempo médio de acesso à memória é aquele exercício que a gente já tinha feito lá atrás com novos dados, tá? A gente chegou à conclusão que gastaria 15 nanosegundos aqui para cada acesso à memória em média. O que tem de novidade aqui, ó, é esse CPU time,
tá? Esse aqui é a parte nova desse exercício, todo o restante a gente já tinha feito no anterior, tá? E aí está sendo feito os cálculos aqui, mostrando para vocês cada uma das etapas, para vocês confirmarem aí os conceitos, tá? Então, como o exercício está pronto, não vou me ater aos dados, mas quero que vocês depois revisem para ver se essa parte de CPU, de tempo de CPU, envolvendo os stalls da memória, se ficou tranquilo ou não, tá? E a gente vai ter uma sequência depois de exercícios em lista também para confirmar. Ok? Tranquilo? Tá? A gente praticamente, essa parte de desempenho, eu acho que a gente fecha aqui, tá? E eu vou deixar para a aula que vem, a gente só ver algumas, aqui é mais teórico, tá? Só para a gente ver alguns dados de otimizações de cache, mas já não é mais essa parte de desempenho, assim, essa parte de cálculos e detalhes aí de desempenho, acho que a gente termina na aula de hoje mesmo. E se der tempo, a gente ainda faz uma aula de exercício. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguns ou não, acho que eu já não tenho mais. Porque é só teoria. Eu nem sei se eu vou seguir todas elas, viu? Provavelmente eu vou... Realmente, eu não vou seguir todas elas, eu vou só dar uma pincelada geral para vocês, porque aqui é bastante informativo só. Um monte de, tipo, tecnologia de memória, só informação mesmo. Eu vou ver na aula que vem como que eu faço para conseguir cumprir com essa teoria e ainda fazer alguns exercícios de cache com vocês, tá? Que aí acho que é a última aula que eu tenho disponível para cache. Tá? Tudo bem, turma? Falei um bocadão, né? Perguntas? Dúvidas? Acho que está num bom momento de fazer eu vou soltar uma lista de cache, eu vou revisar que eu tenho, ver se está de acordo, tá? Se está tudo certinho, e vou soltar uma lista de cache para vocês irem fazendo com calma. Vocês chegaram a olhar o gabarito da lista de desempenho do processador? Vocês viram que eu pus um gabarito lá para vocês? E estão conseguindo confirmar os dados que vocês calculam com o gabarito e está ficando coerente, né? Porque assim, eu peço mesmo que se tiver alguma incoerência, ou meus dados não estão batendo, a fórmula que eu usei é diferente, me avisem, porque não quer dizer que o que está lá está 100%. Então, às vezes, vocês me dão uma outra sugestão, às vezes uma solução melhor, ou algum erro mesmo que eu tenha colocado, né, nos cálculos. Então, não deixem de me avisar se alguma coisa não estiver batendo. Porque às vezes o aluno faz e dá diferente, e aí ele já fala assim, bom, certeza que o da professora está certo e eu estou errado, vou passar adiante. Não entendi a solução do professor e vou adiante, né? Mas às vezes não, às vezes o que está errado está lá no meu, e aí eu preciso saber que não bateu com o de vocês para eu poder... Aí, ó, o Anderson já disse, no 4 o resultado não bateu. Então é importante eu saber disso, Anderson, aí se você depois puder me escrever por e-mail, caso você já tenha escrito, me desculpa, muitas vezes eu perco. Mas me fala de alguma maneira onde que não bateu, porque aí eu confiro com o meu, tá? E se tiver alguma diferença em alguma correção a fazer, eu já devolvo para todo mundo. Porque às vezes o seu problema é o mesmo dos demais e a gente já resolve de todos, tá? Porque esse gabarito não é de lista de livro, nada, é eu que fiz, então posso ter errado. Beleza. Pode me escrever o e-mail que a gente vai confirmando, tá? Aí a gente vai meio que a gente faz uma coisa assim, né? Se bateu de todo mundo, a gente aceita que tá tudo certo, né? E se tiver alguma discrepância de valores ali, a gente vai ter que estudar juntos aí e definir se o meu tá correto ou se tem que fazer alguma alteração, tá? Infelizmente, eu não tenho um gabarito, um gold, né? Assim, um que eu tenho certeza 100%. Temos que fazer juntos. Beleza? Bom, turminha, então eu vou finalizar a gravação aqui, vou liberá-los.